Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui fazendo um Oftcast diferente, diretamente da Brascas. Como vocês podem ver, um cenário completamente diferente do que vocês estão acostumados a ver no nosso canal. Eu queria agradecer muito a oportunidade, a parceria que a Alcon está fazendo com a gente aqui nesse episódio. E vão ser aí uma série de 4 episódios focados aí em lentes premium e também cirurgia refrativa. Então espero que vocês gostem desses conteúdos, porque realmente a gente está preparando com muito carinho para vocês. Para esse primeiro episódio, pessoal, a gente vai discutir sobre lentes trifocais. Então, o nosso foco da discussão aqui são as lentes trifocais, a importância de uma lente trifocal equilibrada, a gente vai discutir diversas nuances sobre as lentes trifocais, e a gente está com 2 convidados de peso aqui, muito especiais, que vão discutir esse assunto com a gente. Queria apresentar o Dr. Valton Nozé, ele que é livre docente pela Unifesp, ex-presidente da Brascas, fundador da iClinic, já participou com a gente uma vez, um cara brilhante. Muito obrigado pela presença, Dr. Valton. Eu que agradeço, Bernardo, agradeço ao Alcon também pelo convite e acredito que seja excelente essa discussão com o nosso colega Pedro Paulo Fabre, aqui, que é um espetáculo, amigo, ex-presidente da Brascas também, que me antecedeu. Então é um orgulho estar com você. Bernardo, vocês vão ver, ele é fora de série. É ótimo médico e ótimo colega nos podcasts. Obrigado pela gentileza, Dr. Valton. Já adiantou um pouco a apresentação do Dr. Pedro Paulo, já até ajudou, mas queria agradecer muito a presença do Dr. Pedro Paulo Fabre, que também foi presidente da Brascas, fundador do Instituto de Olhos Fabre, em Cascavel. É um prazer te receber aqui nesse podcast, Dr. Pedro Paulo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também, principalmente por esse assunto que não é polêmico, muito pelo contrário, é apaixonante, que é o que a gente tem usado mais atualmente. Excelente, pessoal. Então vamos começar aqui a falar sobre as lentes trifocais, né? E dentro, né, das discussões sobre as lentes trifocais, um dos pontos importantes da discussão é sobre a distância intermediária, né? Qual que é a distância intermediária ideal? Algumas lentes vão usar uma distância de 80 centímetros, outras lentes, como a Panoptix, vão utilizar uma distância de 60 centímetros. Queria trazer essa pergunta para o Dr. Valton. Como que a escolha da lil trifocal vai impactar para o paciente no dia a dia em relação a essa distância intermediária? O que você costuma considerar na sua prática na hora de indicar uma lil trifocal, pensando aí em distância intermediária? Eu acho que essa experiência antiga que a Alcon tem e que a gente tem usando as várias lentes que apareceram no mercado. Estava conversando agora há pouco com o pessoal da Alcon, falei, a primeira lente multifocal que eu pus da Alcon, antes de ser da Alcon, era da 3M, e ela era bifocal, era exatamente a Restore. E ela tinha os 2 focos, e um de perto, 33 centímetros, e o outro de longe. E a gente colocou em alguns pacientes. E a história mostra que faltou a distância intermediária. Essa distância é super importante. No caso da pianista, eu falo há anos isso aí. Eu operei a pianista, pus uma bifocal nos 2 olhos, tinha perto e longe, só que ela não lia a partitura. Isso faz total diferença. Então, eu falei para ela, mas a senhora não precisa puxar o piano para mais perto, põe o banquinho mais para frente. E ela falou, não, o problema é que eu não quero ficar tocando com a mão aberta, que é anti-social e tal. Então não é chique. Então eu acabei tirando a lente do olho dominante e pus uma só para distância e deixei um pouquinho de miopia. Mas aí a Alcon, sabendo disso, fez a lente trifocal, que é excelente para esses casos. Se na época tivesse a trifocal, ela estaria bem servida. Então, acho que essa distância de 60 centímetros é a distância média da população. Lógico que você vai falar, tem pacientes de braço maior, mas também não vai querer ficar com o braço esticado o tempo inteiro. Então, ele vai ficar trazendo a distância do melhor foco do paciente. Eu acho que isso mudou totalmente. Eu acho que a lente hoje trifocal é a lente que mais entrega para o paciente. Ele tem visão de perto, meia distância e de longe, que são as 3 distâncias que a gente precisa. Não, perfeito. Eu acho que essa discussão é bem interessante, né? Porque existem outras trifocais que vão trabalhar com uma distância intermediária mais distante, mas como você disse,
O indivíduo de estatura média, ele tem uma distância ali de um braço de mais ou menos 60 centímetros, né? Então, me parece bem adequado essa distância intermediária que a Panoptix trabalha. Você tem uma visão parecida, doutor Pedro Paulo, sobre esse assunto? Principalmente com esse cenário da prática atual, celular, computador, né? Quanto mais tempo passa, mais essa distância vira protagonista para quase tudo que a gente faz. Então, essa distância é bem interessante e a distância média para a população média. Você não vai fazer uma lei para extremos. Exatamente. Não, mas a população brasileira... Inclusão. Tem que fazer uma lente para inclusão. Isso aí. Agora eu vou direcionar uma pergunta primeiro para o doutor Pedro Paulo, mas a ideia é justamente que vocês dois possam comentar livremente, seja uma conversa bem leve mesmo. Queria perguntar para o senhor, doutor Pedro, sobre o diâmetro da zona difrativa. Como que o diâmetro da zona difrativa vai interferir na maior ou menor dependência do tamanho da pupila em diferentes condições de iluminação? Qual que é a importância disso no cenário de uma lente difrativa? É uma das coisas mais importantes que existem, porque a pupila é muito dinâmica. Ela não só depende do esforço de leitura, mas também do ambiente, se é mais iluminado ou menos iluminado. Então, você tem que trazer a possibilidade da pessoa usufruir do benefício da lente em diversos ambientes de claridade e de esforço visual. Você mede uma pupila de 3 milímetros, de 5 milímetros, 5,5, você está pegando extremos. Você pega uma pessoa intermediária de pupila 4, 4,5, que é o diâmetro dos anéis da Panoptix, você está exatamente no meio do caminho, contribuindo para que a pessoa não tenha dificuldade de leitura em ambiente escuro, mas também não tenha dificuldade de visão de longe em ambientes claros. Fica bem no meio do caminho. Usufruindo dos anéis quando a pupila diminui e usufruindo da área refrativa quando a pupila está acima de 4,5. Essa é uma composição bem interessante que contempla essas dificuldades independente da intensidade luminosa. Não, perfeito. Perfeita análise e, como o senhor disse, né, a Panoptix vai trabalhar com essa zona difrativa de 4,5, que está ali num range bem adequado para, enfim, para contemplar e ser menos dependente do tamanho da pupila, né? Então, isso também vai implicar na questão dos distúrbios visuais, né, nas disfotopsias, que se a gente analisar, existem pesquisas que mostram que os médicos que não implantam de rotina lentes, as ditas lentes premium, as lentes difrativas, por receio de disfotopsias, né? O principal motivo daquele cirurgião que acaba não indicando, né? Ele tem medo das disfotopsias. Em relação a esses distúrbios visuais, Dr. Walter, na sua experiência, como você enxerga ali as bios trifocais, como você compara as bios trifocais no que se refere aos distúrbios visuais e como você tem uma vasta experiência com Panoptix, seus pacientes, eles recebem bem essa lente, eles costumam ter muitos distúrbios visuais, queixas de halos, glare, qual que é a sua visão sobre isso? Bernardo, excelente pergunta. Uma coisa importante que o Pedro Paulo falou é exatamente a distribuição dos anéis, pupila, tudo. Tem vários fatores que interferem nessas queixas. Eu diria que a maior queixa é quando você tem uma variação da biometria que tem um erro de refracional, ou miopia, ou estigmatismo, ou hipermetropia, e aí a queixa se exacerba. Normalmente, você fazendo uma boa refração, as queixas diminuem muito. Então, você pode testar um óculos para isso. E outras queixas é olho seco. Então, acho que a escolha do paciente é fundamental. E as queixas em pacientes normais, que a biometria ficou boa, são baixíssimas. E outra coisa, existe uma adaptação, mesmo que sobra um grauzinho, existe uma adaptação natural. Eu receito óculos, mas eles acabam não usando. Mas eles têm a opção de usar à noite para dirigir, que é a hora que eles queixam mais de alguma fotopsia. Mas, normalmente, é uma lente que dá pouca queixa e existe uma adaptação natural. E eu sempre oriento o paciente, porque quando é novidade, você fica olhando para a luz, o olho normal também tem reflexos. Se olhar no para-brisa, no chuva,
um dia de chuva, olhar no para-brisa, está cheio de luz refletindo. O para-brisa atrapalha o limpador. E, ao passo, se você prestar atenção naquilo que você está fazendo, essas queixas diminuem. Então, eu oriento o paciente porque a lente é difrativa, ela vai ter divisão de luz. Então, você tem que orientar o paciente para minimizar as queixas e aceitar alguma coisinha de sobra de grau que possa ter acontecido. E, se sobrar muito e não for adaptável, existe a correção com laser, que é bem interessante. Laser com PRK ou LASIK pós-cirurgia de implante funciona super bem. Eu sei, o Pedro Paulo tem usado às vezes como artifício para melhorar. O Panoptix é uma lente que nos dá conforto porque você tem um material confiável, você tem uma entrega confiável. E quando você fala para a pessoa, mesmo que você tenha alterações visuais noturnas, fique tranquilo que isso é rapidamente resolvido. Essa adaptação vai acontecer, mas não é nada extraordinariamente grande ao ponto de te incomodar, você não faria cirurgia. Então você reúne uma lente que te dá conforto que você conhece. Você reúne uma lente que te dá tranquilidade para garantir que a pessoa vai chegar longe, médio, perto. Essas alterações que você chamou a atenção, Val, de olho seco, etc., são coisas que a gente tem que lembrar, mas a lente está ali para ajudar. Então, se ela já fornece uma qualidade boa de visão, o resto você vai resolvendo. Seja corrigindo metropia pós-operatória, seja com olho seco, etc. Mas, considerando especificamente as alterações fotópticas que a lente determina, isso não é mais preocupante quanto já foi. Não, perfeito. E é muito legal pegar dois cirurgiões muito experientes como vocês e a gente, às vezes, que é mais jovem, extrair algumas dicas ali de dia a dia, né? O Dr. Walton gosta de dar umas dicas ali. Como que vocês costumam falar com o paciente no pré-operatório, naquela questão do chair time, sobre as disfotopsias? É uma coisa que vocês falam bastante no pré-operatório ou evitam falar muito para não sugestionar? Fico com essa curiosidade de saber como que é ali no dia a dia com o paciente para orientar sobre isso, para também depois no pós eles também não virem cobrar, não me falou que era sobre isso. Como é que você costuma abordar, senhor Dr. Walton? Eu acho que a Alcon fez uma boa coisa de marketing, de ajuda para o cirurgião, é dar aquelas lentes, modelos de lentes, são 3 kitzinhos. O que eu faço? É uma coisa simples. Eu falo, para enxergar de longe e perto, você precisa dividir a luz. E essa lente divide a luz exatamente assim, mostra o foco do projeto do foco de luz da visão de perto do refrator, mostra como é a divisão de luz projetando na mesa em algum lugar. E aí eu mostro que tem um foco central e o lateral. Aquela luz, eventualmente, ele vai perceber à noite, e que não vai atrapalhar ao longo do tempo. Mas é diferente da outra, que é monofocal, que toda a energia vai para um ponto único. Então, mostrando isso, eles entendem, eu acho que é muito mais fácil de conversar. Aí avalia toda a parte sistêmica ocular, para ver desde retina até a superfície, e pálpebra, e tamanho de pupila, e acidentes e outras complicações de cirurgias prévias, para acerto biométrico melhor. Né? Mas essa abordagem eu acho que é rápida. Não é tão. O shear time diminuiu muito. Não sei se o PP acha a mesma coisa. Diminui. No começo, quando você não tem experiência, você fica querendo... Eu acho que é isso. É isso que eu noto também. Quanto mais experiente, você é mais objetivo, né? E você faz 5 perguntas para o paciente. Mais você já tem Mas é importante, como você falou, mesmo que o tempo diminua, é extremamente importante que isso seja comentado antes. Quando você começa a explicar depois da cirurgia, parece que você está remendando uma coisa. Exatamente. Então, você fala de uma maneira clara para a pessoa entender. Cliente, você vai fazer uma cirurgia de curta duração, que é sofisticado, mas não complicado. E o seu cérebro está acostumado com o seu cristalino desde sempre. Se você opta por uma lente monofocal... Que é uma prótese. Mas que você vai ter uma adaptação imediata, o preço dessa adaptação imediata é você continuar com óculos. Se você quer ficar sem óculos, seu cérebro tem que se acostumar com uma coisa que ele não conhece. E dentro desse período de adaptação tem espalhamento de luz. É isso. Pode pôr a lente que você vai se adaptar e vai ficar sem óculos. Entendeu? Essa coisa.
fica uma explicação muito clara, concisa. O quanto que a pessoa vai imaginar que a luz espalha, é impossível a gente mensurar, mesmo porque cada um pensa uma coisa. Entretanto, a informação foi dada de uma maneira clara. Depois que você tem segurança na indicação, né, forma com que você tem muito mais confiança de que o resultado vai ficar bom e você tem muito mais assertividade na hora de falar com o paciente. Você sabe o que esperar daquela lente. Isso que é o mais interessante, porque você tem quase certeza, você só não fala que tem certeza porque a medicina não existe isso. Mas o resultado é muito bom. Então, você se indicou bem, o paciente está bem, o resultado vai ser maravilhoso. É mais um para falar bem de você, que eu acho que é super importante. Assim. Aí você pergunta para a pessoa, aquele espalhamento do luz, como é que está? Está espalhando a luz como você me avisou, mas já está melhorando. E outros falando, não está nem espalhando muito. Nem percebo. Bom, desde que a seleção do paciente seja adequada e o pré-operatório, a biometria bem feita, ela entrega muito, né? Um outro detalhe muito importante de discutirmos aí no que diz respeito às lentes trifocais é no aproveitamento da energia luminosa, porque as diferentes lentes vão aproveitar energia luminosa de forma diferente, né? E, enfim, existem alguns estudos que mostram que a Panoptix aproveita até 88% da energia luminosa numa pupila ali de 3 milímetros. Eu queria perguntar para o Dr. Pedro Paulo qual que é a importância desse aproveitamento da energia luminosa no que se refere à sensibilidade ao contraste, qualidade visual do paciente nas diferentes condições de iluminação. Então, junto com o diâmetro pupilar, essa divisão de energia é o fator mais importante para que a pessoa fique satisfeita com a lente. Não existe possibilidade de você desenvolver uma lente que divide energia sem que haja alguma perda da energia. Tem que perder alguma coisa, e não pode perder muito. Então, essa quantidade de energia que entrega é completamente suficiente para que a pessoa tenha visão de cor, de longe, médio e perto. 88 é 88, 100% é 100%. Aí você pode explicar num exagero. Você vai em um restaurante muito mal iluminado, aí o cara te entrega um cardápio com o preço escrito a lápis. Não tem jogo. É impossível que você tenha conforto em ver. Está faltando grau? Não tem grau. O grau já foi corrigido. Falta de luz. Mas essa falta de luz não está restrita a essa lente. A falta de luz está de qualquer maneira. Qualquer pessoa que chegue com óculos numa situação dessa também terá dificuldade. Então, é mais um ponto que você deva explicar no pré-operatório, mas é mais um ponto que você pode se despreocupar com o pós-operatório. Uma coisa que eu acho importante nesse aspecto é, pacientes às vezes vêm, um médico que está começando, faz um olho do paciente e ele fica insatisfeito. Aí ele pede, pode me ajudar, esse paciente está insatisfeito com a lente, o olho está perfeito a cirurgia. Daí eu chego para o paciente, você não terminou de fazer a cirurgia é para os dois olhos. Um só não funciona. Por quê? Porque como diminui um pouco o contraste, imagina você ler com um olho só. E o outro olho com catarata ainda é permétrope. Então é impossível. Então ele manda de volta, ele opera o outro olho e vai ficar satisfeito. Chance enorme de ficar satisfeito. Mas a recomendação de que a pessoa... Sempre falar que tem que operar os dois olhos. Recomendação que a pessoa tem um cantinho da sala que gosta de fazer uma leitura mais prolongada ou alguma situação em que a pessoa gosta de fazer trabalhos de artes pequenas. Esse cantinho não é bem iluminado. Tem que orientar que tem que ter luz. Isso não é um problema, isso é uma recomendação. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu fui à missa e eu não consegui seguir a missa. Não existe igreja bem iluminada e aquele papel para seguir a missa é um papel judiado. O problema não está no seu olho, o problema está no ambiente. Então, são essas orientações pré-operatórias que a pessoa, quando tiver essa experiência no pós-operatório, não vai se incomodar, porque já foi orientado. Mas não é uma perda de energia que faça com que a gente tenha qualquer dificuldade com isso. A trifocal depende muito desses dois olhos, né? Tanto que quando um paciente, às vezes, ele é olho único, tem alguns cirurgiões que até preferem uma bifocal do que uma tri por conta, né, de ter essa divisão só para dois focos, né? Mas quando os dois olhos trabalham juntos, ela entrega muito bem. E o pessoal, às vezes, menos experiente, pensa assim, beleza, Panoptix divide 50% para longe, 25% para intermediário e 25% para perto. Mas não é de 100%, né? É de 88%, como o Dr. Pedro Paulo falou, já existe ali uma perda. Em relação a
ao alvo biométrico para vocês aí em termos de panoptics? Qual que é a preferência? É mais o plano mesmo? Vocês fazem alguma coisa diferente? Algum ajuste no segundo olho? Qual que é a rotina, doutor Pedro Paulo? Quando a gente põe a lente bifocal, como o Walt chamou a atenção, que a visão intermediária não existia, a gente programava para um pouco de hipermetropia, e mesmo comprometendo longe e perto, facilitava a visão intermediária. Isso não se aplica na lente trifocal, porque ela já tem o foco intermediário. Então, na minha prática, eu escolho para panoptics especificamente o primeiro negativo, não positivo. Acho que hoje é mais ou menos consenso que é o primeiro negativo, né? Para as trifocais. Acho que a Alcon mesmo sugere que se use o primeiro negativo, corrigindo sempre o astigmatismo e tentar deixar o mais normal possível a visão. Perfeito. E a última pergunta, Dr. Walter, em relação a essa questão da distribuição da energia luminosa, né? A gente já falou que ela aproveita 88%, nós vamos falar da distribuição agora, né? A Panoptix, ela distribui, como eu falei, 50% para longe, 25% para intermediário e 25% para perto. Como que essa distribuição, na sua visão, vai interferir na adaptação do paciente? Você percebe diferença em relação a outras trifocais do mercado, em relação a essa distribuição? Você acha que essa distribuição é a ideal? Qual que é a sua visão sobre essa distribuição da energia luminosa? Bom, a minha experiência é enorme e antiga, desde sempre. Então, eu gosto muito e sei o que eu posso esperar da lente. Mas existem laboratórios que fazem uma distribuição mais para perto, por exemplo. Então, valoriza mais ou prioriza mais a visão de perto. Então, vai perder um pouquinho de longe, ou vice-versa. Então, alguns priorizam longe. Se você não tiver um pouquinho de negativo mais, a visão de perto vai ficar pior. Ou mesmo fazem lentes com graus diferentes para cada lado, com diferença de adaptação para longe e perto. O olho não dominante mais para perto, o olho dominante mais para longe. Eu acho que todas são boas hoje em dia, perto do que já eram, mas eu estou muito feliz com o resultado que a gente tem obtido com a Panoptix. E se você pensar na evolução de 3M, Restore, etc., até hoje, são as lentes maravilhosas. Eu chamo de milagre, praticamente, porque é impressionante. O paciente tem catarata, tem 20/100 de visão com correção, dirige sem poder, fez arte por aí para ter a obtenção de carta, e quando chega tem 20/25 e J1 ou J2, não está ótimo. Com visão intermediária, pode tocar piano, ver partitura, ler o computador. Então, e isso para idosos é bem importante. Pena que o idoso, e a gente tem que chamar atenção para isso, começa a ter outros problemas além da catarata. Então, uma coisa que é sempre discutido nos grupos eu ponho uma multifocal que vai dividir a luz, o paciente vai ter uma membrana macular no futuro. É complicado de você também. A culpa não é da lente, a culpa é da membrana, a culpa é do buraco de mácula, a culpa é do olho seco, a culpa é da refração. Eu acho que a fabricação da lente, eu acho que ela está num ponto que eu diria só não é ideal pela divisão de luz, mas pela distribuição, eu acho que é perfeito. E às vezes a gente fica fazendo várias perguntas para o paciente, né? Dirige à noite, joga tênis. Todos querem viver, né? Joga golfe. Mas, na prática, se o olho for ideal, superfície ocular boa, retina sem alterações, o paciente não tem nenhuma alteração ocular, doutor Pedro Paulo, a sua escolha é pela trifocal, independente dos hábitos do paciente, se dirige muito à noite, em relação a esse receio de desfotopsias, como que é a sua visão nesse caso? Só completando o que o Walter estava falando, você ter um diagnóstico de uma retinopatia e pôr uma lente trifocal é uma coisa. Você tem olho sadio, você não vai ficar se preocupando daqui 5, 10 anos. Aí ninguém merece. Então, respondendo a sua pergunta, independente da idade, da estatura e da atividade, a minha lente preferida é a trifocal. E só para completar, a gente fica falando de visão de energia, às vezes dá uma conotação também que a pessoa vai enxergar menos do que deveria. A gente vive falando mais frequentemente atualmente do MTF,
que muito pouca gente estuda, mas deve estudar, porque é a transparência que a lente fornece da imagem que você está vendo. Então, não é porque ela tem 25% de energia que ela vai ter 25% da imagem. A imagem é 100%. Só não tem 100% de energia. Mas o MTF dela é tão boa que a imagem não sofre uma deteriorização. E é por isso que as pessoas ficam satisfeitas e nós também. E agora, para finalizar, então, quando não indicar uma trifocal, Dr. Walton? Quando que você não indica, só para ficar bem claro, já que a gente já falou que é a opção ideal de vocês, mas quando que você não indica? A gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, a histórico é interessante e é rápido. Não é, olha a CRK, olha a topografia, pode ser a totomia radial. Eu costumo ver que a gente tem uma variação biométrica maior, vai ter um erro maior. Então, tem que analisar. Eu sei que tem colegas que gostam do resultado, mas eu acho que tem o perfil do paciente. Então, tem pacientes que aceitam melhor e outros menos. O médico tem que ter a perspicácia de decidir. Mas eu, no meu modo geral, eu não entraria nesses pacientes operados com córneas irregulares de jeito nenhum. Aí, os pacientes com doenças, glaucoma avançado, retinopatias, ou buraco de mácula, ou membrana épia, ou degeneração macular, qualquer das formas, eu acho que eu não precisaria ter essa dificuldade. O paciente que eventualmente numa membrana vai ter que fazer vitrectomia, o cirurgião de retina às vezes, os que não tinham muita experiência se incomodavam com a lente difrativa dentro do olho. Então, só levando essas coisas em consideração, esses pacientes eu acho que não. Olho seco é tratável, operação de pálpebra é tratável, paciente que teve avulsão de pupila e por acidente deve ter córnea irregular e sem pupila, é mais complicado, não é impossível, mas então eu acho que quem está começando tem que começar com os casos que vão te dar um bom resultado. Esses casos mais complexos, manda para os que tem experiência, pode estar acostumado a apanhar, calejado, e não ligam muito para tapa no rosto. Então, mas é porque assim, o paciente começa a cobrar o médico jovem que está fazendo com pouca experiência, ele vai ficar em uma situação meio difícil até de responder, às vezes, perguntas simples, né? Então, acho que o pessoal começa normal, escolhe o olho direitinho, né? Acho que, Pedro Paulo, acho que é isso meio uma média, né? É o que confunde, às vezes, mas a pessoa fala assim, quando você não faz a sua pergunta? A minha recomendação é, existe uma comorbidade, sim, você não deve fazer. Seja retina, seja escavação, seja córnea, seja diabetes, qualquer comorbidade. Aí vem uma pessoa e fala, mas eu já fiz aquele diabetes, ficou bom. Já fiz aquele glaucoma, ficou bom. Pode ficar bom. Entretanto, a possibilidade de ficar ruim é muito maior. Então, você não deve ficar dando a cara para bater desnecessariamente. Tem comorbidade? Sai. Porque assim você vai sempre se preservar. Perfeito. Queria agradecer bastante a presença de vocês dois. Foi um papo muito, muito rico. Então, queria agradecer ao Dr. Walton, ao Dr. Pedro Paulo. Queria agradecer a Alcon pela oportunidade. Espero que o pessoal que está ouvindo tenha gostado da discussão, né? E vão ser uma série de 4 episódios aqui do nosso podcast direto da Brascas. Obrigado, Dr. Walton. Leonardo, eu que agradeço ao Alcon também a oportunidade, PP, o coleguismo nosso e ética dele. E parabéns pelo seu podcast, que é sempre maravilhoso. Acho que cada vez vai aumentar mais, vai bater o recorde por aí. Obrigado. Um abração. Obrigado pela participação, Dr. Pedro Paulo. Parabéns, Leonardo, pela iniciativa e pelo nível das perguntas que você tem fazendo. Os tópicos levantados são realmente os principais e a gente tentou responder essa pergunta. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Esse foi o Oftcast e até o próximo episódio.